Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da Construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela Construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Para você, oferecimento Cabelos Bailu e Construtora AIA. O seu sonho começa aqui. Olá, bom dia! Estamos no ar com o programa Pra Você. E depois de uma semana agitada de carnaval, o momento agora pede pra gente ir desacelerando. E sabe aqueles projetos, ideias que a gente sempre coloca pro novo ano? Então, dizem que o ano começa só depois do carnaval. Praticamente já tá aí, né, gente? E aqui no programa eu já inicio te convidando para estar com a gente, porque tem muita conversa boa e informação. E hoje a doutora Thaís Lacerda, que é advogada especialista no direito condominial, ela estará com a gente, trazendo muita informação nesses dois ambientes, porque cá entre nós é um grande desafio hoje, né, ter um bom convívio no ambiente condominial e também na parte imobiliária. A gente vai falar também sobre saúde e fertilidade da mulher com a médica ginecologista especialista em fertilidade, doutora Thaís Freire. E no quadro de moda, a Fran Galvão traz um bate-papo sobre autenticidade. Mas para iniciar, vamos chamar a doutora Natália Pazin. Hoje ela fala sobre o tratamento de superfície de pele. Hoje, no Diário da doutora Natália Pazin, a gente vai conversar sobre tratamento de superfície de pele. Você já ouviu falar? Quando a gente fala de tratamento de superfície de pele, a gente está falando de tudo aquilo que a gente vê. Então, a gente está falando de textura de pele, poro fechadinho, pele mais uniforme, com menos mancha, linha fina, viço da pele. Quando a gente fala de tratamento de reposicionamento e estímulo de colágeno, não tem nada a ver com superfície de pele. Então, quando a gente fala de Sculptra, Radiesse, que são os bioestimuladores injetáveis, Ultraformer, que é um bioestimulador de colágeno, preenchedor, a gente está falando de melhora de firmeza, qualidade de pele e reposição de volume perdido ao longo dos anos. Quando de fato a gente quer tratar aquilo que a gente está vendo, então a gente quer aquela textura de pele bonita, uma pele radiante, aí a gente está falando de tratamento de superfície de pele. E como que a gente consegue esse tratamento de superfície de pele? Geralmente a gente vai trabalhar mais com tratamentos a laser, com ácido, com protetor solar e com cuidado da rotina de skincare em casa. É isso que deixa uma textura de pele bonita. E o segredo para manter essa textura de pele bonita, depois que realizou os seus tratamentos no consultório, é manter o seu skincare diário. De nada adianta realizar o melhor tratamento, o melhor laser no consultório, o melhor ácido no consultório e não dar seguimento em casa. A gente constrói uma pele bonita, radiante, com menos mancha, com os poros mais fechados, com a dedicação e o cuidado todos os dias. Então, todos os dias você vai caprichar no seu protetor solar pela manhã e vai usar o seu hidratante de boa qualidade à noite, com um ácido prescrito exatamente para o seu tipo de pele, para você alcançar aquela pele super bonita. E aí sim, se você quiser melhorar outros detalhes, como o volume perdido ao longo dos anos,
seja ele no bigodinho chinês, em outras regiões, ou realçar aquilo que é belo, lábio, maçã do rosto, queixo, pode lançar mão dos preenchedores. E quando a gente fala de trabalhar qualidade de pele em relação à flacidez, a gente vai lançar mão dos tratamentos que estimulam colágeno. A superfície de pele também merece ser tratada para uma pele lindíssima durante o ano todo. Se você quer saber mais, me siga nas redes sociais, @DRA Natália Pazin. Eu espero você por lá. Se você quer cuidar mais da sua pele, aproveite para conhecer a minha linha de skincare, com sabonete clareador, sabonete para pele oleosa, cápsulas antioxidantes para de fato você ter um clareamento e melhora da qualidade da sua pele, cabelo e unha, sérum de crescimento de sobrancelha, creme para os pés e spray hidratante da pele que hidrata sem pesar. Se você quer saber mais informações, vou deixar o link aqui, entre através de contato no WhatsApp ou no Instagram. E vocês já perceberam que muitas coisas mudaram? Hoje em dia, não é que as mulheres perderam a vontade de ser mãe, mas essa vontade está vindo cada vez mais tarde. Hoje, uma mulher na casa dos 30, por exemplo, ela está construindo a sua carreira, construindo a sua vida profissional e até mesmo um relacionamento. Mas a ciência evoluiu. E aqui no programa nós temos a doutora Thaís Freire, que sempre nos auxilia com a potência da ciência, principalmente com a fertilidade. Bom dia! No programa de hoje vamos falar sobre amor e sobre como a ciência tem permitido que novos formatos de família se tornem realidade. Para casais homoafetivos femininos, o sonho de ter filhos nunca esteve tão próximo. Graças ao avanço da medicina reprodutiva, o que antes parecia um desafio, hoje é um processo seguro, regulamentado e cheio de afeto. Mas você sabe quais são as técnicas disponíveis para que duas mulheres possam gestar um bebê? Existem basicamente 3 caminhos principais. E a escolha depende da saúde reprodutiva de cada uma e, claro, do desejo do casal. A primeira é a inseminação intrauterina. É o método mais simples. Utiliza-se o sêmen de um doador que vem de um banco de sêmen e a gente introduz esse sêmen dentro do útero de uma das parceiras no momento da sua ovulação. A segunda é a fertilização in vitro convencional. Aqui, os óvulos de uma das parceiras são coletados, fecundados em laboratório com o sêmen de doador e o embrião resultante é transferido para o útero dela. E o terceiro é o método roupa. Esse é o queridinho de muitos casais. É a chamada gestação compartilhada. A gente capta os óvulos de uma das parceiras e a outra gesta o bebê. Assim, ambas participam biologicamente do processo. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina permite e regulamenta esses procedimentos. É importante saber que o doador de sêmen deve ser anônimo, vindo de banco de sêmen nacional ou internacional, onde o casal pode escolher os perfis que se assemelhem às suas características ou às suas preferências. Além disso, o direito ao registro civil é garantido. Desde 2016, o provimento do Conselho Nacional de Justiça assegura que os filhos de casais homoafetivos sejam registrados diretamente no cartório o nome das duas mães, sem a necessidade de processo judicial. Mas o essencial é o vínculo. Seja por inseminação, seja por FIV, seja gestação compartilhada, o que define essas famílias é o desejo, o planejamento e, principalmente, o amor envolvido. A medicina é hoje uma ponte para que o afeto se transforme em vida. Se você e sua parceira têm esse sonho, o primeiro passo é procurar uma clínica especializada para avaliar a reserva ovariana e definir qual caminho faz mais sentido para vocês. Afinal, onde existe amor, a vida sempre encontra um jeito de florescer. Até a próxima!
E agora a gente chama a doutora Thaís Lacerda, advogada especialista em direito condominial e imobiliário, para auxiliar vocês nessa questão de direito a tomar decisões mais claras. Você aceitou ser síndico achando que estava apenas ajudando o condomínio. Mas sabia que em alguns casos você pode responder com seus próprios bens? Muitos síndicos orgânicos assumem o cargo por uma boa vontade. Eles querem colaborar, resolver problemas, ajudar os vizinhos, mas o síndico, ele não é um empregado do condomínio, ele é um representante legal. E isso significa que ele administra dinheiro coletivo, ele decide sobre contratos, autoriza obras, responde pela conservação das áreas comuns, representa o condomínio judicial e extrajudicialmente. Ou seja, ele não é apenas uma pessoa que ajuda, ele assume deveres legais e quem assume um dever legal responde por ele. A lei exige do síndico diligência, transparência, respeito à convenção. E se houver omissão na manutenção urgente, contratação irregular, o uso indevido do dinheiro, desrespeito às normas internas e ficar comprovado a negligência ou a má gestão, pode haver aí uma responsabilização pessoal. Não é automático, mas acontece com muito mais frequência do que a gente consegue imaginar. E normalmente não começa com um erro muito grande, começa com pequenos detalhes, aquele orçamento não formalizado, uma manutenção estrutural que foi adiada, um contrato assinado sem análise, uma obra sem um respaldo técnico. Quando surge o problema, aquilo que era um mero detalhe, ele vira uma prova. Imagine só que um laudo aponta um risco elétrico no prédio. O aviso é feito, mas nada é providenciado e o tempo passa. Mas aí ocorre um acidente e fica demonstrado que o síndico foi negligente. Ele vai ser responsabilizado pessoalmente. E a fala que sempre aparece aqui para nós é: mas eu estava tentando ajudar. Na justiça, não se analisa a intenção, analisa-se conduta. Por isso que o síndico inteligente e prudente, ele não decide nada sozinho. Ele vai registrar tudo em ata, ele vai levar aqueles temas sensíveis para uma assembleia, ele vai formalizar as suas decisões, ele vai buscar orientação jurídica preventiva. E isso não é um excesso de cuidado, isso é proteção. Em condomínio, uma boa intenção, ela nunca vai substituir uma boa gestão. Quem assume responsabilidade precisa assumir com segurança. O síndico, ele não é um voluntário, ele é um gestor. E gestor sem proteção jurídica assume risco desnecessário. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até um próximo Minuto Condomínio Imobiliário. Oferecimento Grupo Security Master. Confiança construída em mais de 25 anos de atuação em segurança, zeladoria e portaria remota. E Ubatuba Reserve aqui, seu imóvel para a temporada. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tal. Olá, eu sou a chefe Flávia Brunelli, chefe de cozinha especialista em carne suína e fundadora da empresa Del Vêneto, especialista em cortes especiais de carne suína. E hoje eu vou mostrar para vocês uma receita super fácil e deliciosa com uma coisa que é muito diferente, leitão de leite. Você sabe aquele leitãozinho
pequeno que você só come no Natal? Então, agora você pode comer ele durante o ano também, porque a gente tem cortes de leitão. Esse aqui é o tibone de leitão que eu vou ensinar. Para quem não sabe, o tibone é a junção de dois cortes, o filé mignon com o contrafilé ou o lombo, como você preferir. E no de leitão de leite, ele tem até uma pelinha por fora. E é muito fácil. Para começar, a gente vai começar temperando o tiboninho de leitão na hora, tá? Eu não tempero antes, tempero com sal. Aqui. Só temperar, bem fácil. Uma curiosidade é que o tibônio, ele tem esse nome por quê? Porque bone em inglês é osso e T, porque ele tem um osso com formato de T, ó. Vocês podem ver aqui, ó. É retinho e tem um Tzinho em cima. Então, T, bone de osso, que divide esses dois cortes que eu falei, filé mignon e contrafilé. Super fácil de fazer. Agora a gente só vai grelhar colocando uma banha. Banha super saudável, é uma opção diferente que as nutricionistas, médicas têm indicado muito. E para acompanhar esse meu tibone de leitão, eu vou fazer uma farofa de banana. Banana com uma coisa que eu amo, que é o bacon. Então eu começo cortando a banana em rodelas. Agora a gente vai começar com a banha. Eu vou pegar e colocar uma colher de banha, de sopa de banha, nessa frigideira. E vou colocar uma colher de sopa de banha nessa frigideira. E eu vou fritar nessa panela, nessa frigideira aqui, o bacon, com um pouquinho de banha. Eu vou colocar a cebola nessa outra frigideira. E agora é só esperar dourar. Agora, uns 10 minutinhos depois da frigideira, a gente vai reservar o nosso bacon. Tirar da frigideira, colocar num prato e usar essa frigideira para fazer o nosso tiboninho de leitão, com o restinho do gosto do bacon. Deixar um sabor especial. Enquanto isso, nessa outra frigideira com a cebola, eu vou adicionar a banana, que eu cortei aqui em cubos. Eu quero dar uma seladinha nela, junto com essa cebola. Coisa rápida. E a carne suína, poucas pessoas sabem disso. Essa parte tá mais com a banhazinha, que pegou mais a gordura. A carne suína, ela não precisa ser consumida ao ponto, esturricada, como as pessoas pensam. A carne suína pode ser consumida mal passada, sim, sem nenhum problema. Carne de procedência, com origem, que você sabe de onde vem, você pode consumir mal passada com zero medo, com zero risco. Essa eu vou fazer ao ponto, que é o ponto que eu gosto, tá? E agora eu já posso ligar de novo o meu fogão e colocar a farofa. Eu já desliguei o meu fogão, porque agora já terminou. O tiboninho de leitão tá pronto, agora é só se deliciar. Ah, uma dica para sua farofa, você pode acrescentar salsinha e cebolinha, se você tiver em casa. E agora vamos provar, né? Que eu tô com água na boca, o cheiro disso daqui tá maravilhoso. A gente tava falando aqui nos estúdios, na minha casa, que é o estúdio, que se televisão passasse o cheiro, olha, vocês iam estar morrendo de vontade de comer, porque isso daqui é demais. Banana, farofa, bacon, tiboninho de leitão. E se você quiser acompanhar mais receitas como essa, segue no meu Instagram, Flávia Brunelli, ou @delveneto também. Lá eu posto muitas dicas, receitas e muitas delícias de carne suína para você. Tudo de carne suína. Vem aprender comigo e eu te espero no próximo. Quem sabe no próximo programa aqui. Tchau, tchau! Olá, eu sou Fernanda Danelli, arquiteta há mais de 20 anos e hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas, alguns detalhes que fazem toda a diferença para qualquer ambiente. Um elemento que faz muita diferença dentro de qualquer ambiente são cortinas com barras bem altas. A altura da barra, ainda mais com uma marcação de tomas como essas duas que nós utilizamos aqui, faz com que o pé direito pareça muito mais alto, além, é claro, de fazer com que o caimento do tecido fique muito melhor. Ela pesa, ela gera um elemento diferenciado e muito bonito. Móveis feitos sob medida são, sem dúvida nenhuma, um grande diferencial.
Aqui a gente tem toda essa área de tela, de computador, tudo acontece junto. Para que tudo isso funcione da melhor forma, nós criamos um pé de mesa diferenciado onde estão todas as tomadas. Então a nossa mesa é solta e tudo acontece aqui do lado. Um revestimento que a gente especifica muito e que eu adoro, que é uma ótima dica, é o piso vinílico. Aqui nós usamos uma paginação bem diferenciada, que é o chevron, que deixa a nossa sala muito elegante, com uma padronagem diferente que chama a atenção, é extremamente marcante e muito bonita. Quando a gente fala de puxadores, é importante pensar se eles combinam, se eles têm cores que combinam, não só com o espaço, mas também com o MDF em que ele foi aplicado e com todo o contexto do projeto. Funcionalidade, estética e durabilidade são essenciais dentro de um projeto. E é por isso que nós escolhemos os perfis de alumínio, os puxadores de alumínio e tudo aquilo o que a marca Alternativa nos oferece. A Alternativa Componentes oferece elementos em alumínio que têm muita qualidade, design e um acabamento perfeito que a gente adora. Ela está há mais de 25 anos no mercado e é referência no desenvolvimento de soluções em alumínio para o setor moveleiro. E aqui tem uma dica bem marcante. Se você olhar, você nem imagina, mas essa bancada é todinha feita com porcelanato, o que dá um resultado incrível. E tem um segredinho que ela esconde aqui. Se a gente tirar essa peça que está aqui e levantarmos essa tampa, olha só que máximo. A gente colocou uma torneira diferenciada aqui dentro e nós temos a cuba, ou seja, a nossa copa fica completamente escondida quando a gente quer escondê-la. E dá uma olhadinha, se você tem uma área de escritório ou na sua casa, ou um escritório mesmo onde você trabalha, com certeza você usa muitas tomadas. E para deixar o fio escondido, a gente criou aqui no centro dessa mesa uma canaleta central onde são escondidas todas as tomadas. Isso é incrível porque toda a fiação fica escondida aqui enquanto a gente está usando o computador ou o celular. É uma outra dica que vale ouro. Iluminação embutida no móvel é outra dica que nós amamos e sinceramente eu acho que não pode faltar. Trabalhar com uma iluminação diferenciada também é uma grande dica. Aqui nós trabalhamos com uma iluminação toda embutida, com um elemento diferenciado que gera focos exatamente onde nós queremos. Isso fica muito gostoso. Duas dicas que eu adoro dar para um lavabo. A primeira, o espelho. Olha só, um espelho desse tamanho faz com que o espaço pareça muito maior do que ele é, além de você conseguir se enxergar todinha com muita facilidade. Eu adoro! E dá uma olhadinha nessa cuba, que coisa mais linda! Nós desenvolvemos o projeto de cada detalhe dela aqui dentro do escritório. Ela foi desenvolvida com porcelanato e tem até um toalheiro dentro dela, o que deixa ela muito bonita e diferenciada. E olha que interessante! Essa porta do lavabo foi todinha revestida com papel de parede. Você já pensou nisso? Na versatilidade que a gente tem ao usar um papel de parede? Eu achei o resultado incrível. E escolher os seus móveis e toda a decoração numa empresa que você conheça e confie é essencial. Nós contamos sempre com a Texel e adoramos o resultado. E se você precisa de algo exclusivo, específico e quer alguém que cuide do seu projeto, basta entrar em contato conosco através do @FernandaDanelli-Arquitetura. Vai ser um prazer cuidar do seu ambiente. Em tempo de tantas tendências, padrões e principalmente comparações, falar de moda não é apenas falar de roupa, estilo. E hoje a Fran Galvão, ela traz uma conversa mesmo sobre autenticidade. O carnaval passou e agora não tem mais jeito. Estamos realmente começando um novo ano. E com ele, uma nova conversa sobre moda, estilo e principalmente sobre identidade. 2026 não chega pedindo mais tendência, chega pedindo mais personalidade e autenticidade. Depois de tantas tendências, de tantas referências disputando nossa atenção, a moda começa a mudar o seu questionamento. E ao invés de perguntar
o que estar em alta, é hora de se perguntar: o que faz sentido para mim? E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre como 2026 abre espaço para mais originalidade, sobre por que seguir tendências já não é o suficiente e principalmente sobre como usar as tendências a seu favor. Durante muitos anos, a moda nos ensinou a correr, a trocar rápido, a acumular referências, peças, estilos, mas raramente nos ensinou a filtrar. E o que estamos vendo agora é uma virada silenciosa, porém muito clara. O consumidor está mais atento, mais seletivo, mais interessado em coerência do que em novidade. Em 2026, as tendências não desaparecem, é claro. Continuaremos sendo bombardeados, mas elas mudam de papel. Ela deixa de ser regra e passa a ser ferramenta de diferenciação, porque não existe mais uma única estética dominante, uma beleza única. O que existe são movimentos e o que cada um faz com a tendência sugerida. Vamos ver texturas que ganham formas, volumes mais confortáveis, cores que conversam com emoção, materiais que carregam propósito. Mas nada disso funciona se você não passar por um filtro pessoal. E esse filtro se chama autenticidade. Autenticidade hoje não é vestir algo diferente, é vestir algo verdadeira para você. É quando a tendência encontra a sua rotina, o seu corpo, o seu momento de vida, a sua linguagem. Usar tendências em 2026 é entender o porquê dela existir e escolher conscientemente como, quando e se ela entra ou não no seu guarda-roupa. Talvez seja um ponto de cor e não o look inteiro. Talvez seja uma modelagem específica e não a peça da estação. Talvez seja um detalhe, uma proporção, um tecido. Estilo deixa de ser performance e passa a ser construção. Se eu pudesse resumir o conceito de estilo para 2026 em uma frase, seria essa: menos seguir, mais interpretar. A moda continua sendo uma forma de expressão poderosa, mas agora ela pede intenção. Ela pede presença, ela pede verdade. Em vez de se perguntar, isso está em alta? Talvez a pergunta seja, isso conversa comigo? Porque estilo não é sobre ter tudo novo, é sobre saber usar melhor o que faz sentido para você. E isso pode significar só ajustar uma proporção, trocar uma textura, atualizar uma cor perto do seu rosto. Quando você entende quem você é, o que você comunica e como quer ser percebida, nenhuma tendência te domina. Ela apenas te serve como material, como uma ferramenta. E esse é o convite do Estilize-se em Cena para esse novo ano. Olhar para a moda com mais inteligência, mais autonomia e muito mais autenticidade. Talvez a pergunta para 2026 não seja o que usar, mas sobre por que e como você usará. E é isso que eu quero construir aqui e em minhas redes sociais com você ao longo desse ano. Te vejo no próximo Estilize-se em Cena. E por hoje, o nosso programa vai chegando ao fim, mas você sabe também que estamos lá no YouTube, onde você consegue rever vários outros conteúdos, quadros que são sempre bastante informativos, e também no Instagram, como Programa Pra Você, _SBT, e lá no YouTube, Programa Pra Você, TH+SBT. E nós, claro, te aguardamos no próximo sábado. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras
finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo e converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho.